Agora, antes da pessoa ter o AVC, vai ter uma sintomatologia qualquer, né? Vai sentir alguma coisa, vai ter uma dor de cabeça. O que vai acontecer antes de ter o AVC? Não, infelizmente, Não tem. a maioria das vezes não tem, que é coisa. súbito, vem de uma vez. Né? O que a gente recomenda hoje? Quem tem os fatores de risco, né? Idade mais de 50 anos, pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, colesterol, histórico familiar, você precisa ter um médico de confiança, um geriatra, um cardiologista e um cirurgião vascular. O nome disso se chama check-up vascular, onde a gente vai estratificar todos os vasos do corpo e antes da pessoa ter AVC, a gente consegue diagnosticar e Entendi. descobrir. Quando é que o AVC pode levar à morte? Então, o AVC ele tem uma graduação. Tá. Essa graduação ela está relacionada com a quantidade de tecido cerebral da parte do cérebro acometida e com a velocidade com a pessoa é submetida a um tratamento e reperfunde, volta a circular sangue no cérebro. Entendi. Entendeu? Se você demora muito, né? Como eu te falei, o tecido cerebral ele começa a morrer com 5 minutos, mas você tem algumas horas para tentar salvar o entorno. É como se fosse um miolinho que você perdeu, mas tem toda uma área cinzenta de penumbra em volta. Se você fizer o tratamento e devolver o sangue, você consegue recuperar. Por isso que algumas vezes a pessoa tem sintomas muito graves, mas ela tem atendimento rápido, em menos de 6, 12 horas, consegue recanalizar aquele fluxo cerebral e ela tem uma sequela mínima. Outras vezes não dá tempo, perde a chance do tratamento e aí fica com uma sequela enorme. Você tem pergunta que eu estou sabendo, né? Tem. Doutor, houve mais de um caso de AVC nos homens da família. Há uma questão hereditária? Há uma questão também de sexo, né? Masculino e feminino? Se sim, o que posso fazer para prevenir? Você falou dos exames, tem alguma outra questão que pode ser feita? Oh, bela pergunta. Excelente pergunta. Rony, eu adoro falar para as minhas pacientes que a mulher ela é protegida por Deus durante a menacme, durante o período fértil. A mulher raramente tem um evento cardiovascular, infarto, AVC. É Deus que protege as mulheres. Os homens, quando tem, é grave. Né? Os homens, eles têm um risco maior, né? Pela característica genética, pelos hábitos de vida, que as mulheres se cuidam mais, as mulheres se previnem mais, né? A maior chance de tabagismo, colesterol. Então, os homens, eles têm uma tendência maior. A parte genética exerce uma influência gigantesca nessa parte vascular, como um todo. Não só no AVC, como na parte do coração e tudo mais, né? E o que você tem que fazer para prevenir? Não tem segredo, Rony. São hábitos saudáveis. Exercício físico, alimentação balanceada, manejo de estresse e principalmente evitar o tabagismo. O cigarro é uma das principais causas de AVC. Vamos ver, a pessoa teve AVC. Agora, que tratamento você tem que fazer? Teve um AVC na fase aguda, né? Pegou essa pessoa numa janela de oportunidade, no momento que você consegue fazer o tratamento, chegou no hospital, fez o diagnóstico, você consegue dissolver esse coágulo. Seja por catéter, às vezes por medicamentos, a gente consegue restabelecer o fluxo sanguíneo, tá? Isso quando é isquêmico. Quando é um aneurisma que rompeu hemorrágico, às vezes tem que ir para cirurgia, às vezes dá para fazer por endovascular, por cateterismo e colocar as molinhas do aneurisma. Então depende muito, né? Molinha seria o stent? O stent é quando você tem uma obstrução. A gente vai mostrar aqui o stent. Quando você tem um entupimento, a gente põe stent. Quando você tem um aneurisma, você tem que fechar aquele aneurisma. É parecido, mas é um pouquinho diferente. Para você fechar o aneurisma e parar aquele sangramento. Isso é uma das coisas. Então, assim, o tratamento está relacionado com a frequência. Para que a gente usa o stent? Um paciente que está em vias de ter um AVC, está em risco iminente, tem uma obstrução de 80%, 90% da artéria, aí a gente consegue ir lá e colocar esse stent para evitar. Entendi.